Abra a tua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois do 3 ao 11 nós vamos falar na mensagem. Então vamos ler Colossenses 1 e 2. Graças a Deus. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, para a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a direção do Teu Santo Espírito. Eu nada sou, meu Deus, sem o Senhor. Então eu peço que o Senhor dirija as minhas palavras, que o Senhor fale por mim, porque de mim mesma eu não tenho nada de bom para passar. Mas eu peço que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala conosco, Espírito Santo, e nos ensine a Tua palavra. E que este culto e que esta pregação seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém? Pode se assentar. Muito bem. Por que eu li só o versículo 1 e o 2 primeiro? Para nós vermos que quem escreveu essa carta foi mesmo o apóstolo Paulo, né? Todos sabem disso, mas a gente lê para confirmar. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os colossenses, ou seja, para os moradores, para a igreja, para os irmãos, né, os cristãos da igreja da cidade de Colossos. Só que Paulo não fundou essa igreja. O apóstolo Paulo nem chegou a conhecer esses irmãos aqui. Ele não conheceu esses irmãos da igreja de Colossos, mas mesmo assim ele escreveu para eles e escreveu o que nós já vamos ver agora na mensagem a respeito de que ele orava por eles. Então, mesmo sem conhecer, sem nunca ter ido na cidade de Colossos, ele passou por perto dessa cidade na sua terceira viagem missionária, mas ele não conhecia esses irmãos, ele não fundou essa igreja, ele não chegou lá. Mas ele mandou essa carta para eles, falando o motivo porque ele estava mandando essa carta. Então veja só, se Paulo, ele não conhecia os irmãos, né, de Colossos, que era uma província romana, que ficava na Ásia, hoje faz parte da Turquia essa cidade. Então Paulo não conhecia. E se ele não conhecia aquele povo e orava por eles, imagine que nós hoje também temos que orar por quem nós não conhecemos. E o que eu quero te falar hoje, então, nessa pregação é justamente isso. Como orar por pessoas que a gente não conhece? Como orar por salvos que a gente não conhece, né? Ou seja, por irmãos em Cristo, mas que a gente nunca viu, que a gente não conhece, talvez nunca vai chegar a conhecer aqui na terra, só vamos nos conhecer na glória. Mas Paulo nos ensina como então? Então, Paulo nos ensina como orar pelos outros cristãos, mesmo que nós não conheçamos esses cristãos. E também junto aqui, já nos ensina a orar uns pelos outros, ou seja, pelos cristãos que nós conhecemos, tá? E depois eu vou te falar como orar pelos não cristãos, pelos ímpios, pelos que estão longe de Deus ainda. E por último, então, eu vou falar como você deve orar por você.
Veja só, por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque às vezes, né, às vezes não, sempre, em toda a igreja evangélica, a gente usa a oração. E todo mundo fala, né, vamos orar, vamos orar. E é correto e temos que fazer isso. Mas às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas eu vou orar como e de que jeito? Então hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre como orar por quem já é salvo, por quem não é salvo e por nós mesmos. Amém, irmãos? Amém? Quem sabe você tenha essa dúvida, né? E hoje então vamos entender melhor. Então veja só. Então nós podemos pedir a Deus por alguém que nós não conhecemos? Claro que sim, podemos. E Paulo nos dá aqui nessa carta, então, aos Colossenses, ele nos dá os motivos pelos quais nós temos que orar. Então eu vou falar primeiro agora como orar por alguém que nós não conhecemos, que está longe, né? Mas que já tem o conhecimento de Jesus, já tem o conhecimento do Evangelho. Então a primeira coisa que nós podemos pedir a Deus, nessa oração, Paulo nos fala aqui, ó, no mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 1, agora no versículo 3, que é como nós devemos começar essa oração pelos outros. Como assim, pastora? Para nós iniciarmos a oração, então, nós devemos fazer primeiro o que Paulo fala aqui, então, no versículo 3, que é a ação de graças. Então, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Tá? Então, o primeiro passo, quando você for orar por alguém, dê graças a Deus pela vida dessa pessoa, por quem você está orando. Né? Amém? Então, pode estar perto, você conhece, pode estar longe, você não conhece, mas dê graças a Deus por essa vida. Então, comece a tua oração sempre com ação de graças. Seja grato, né, pela vida dessa pessoa, pela fé que ela já tem e pela transformação da sua vida. Porque, então, aqui nós estamos falando de alguém que já serve a Jesus, que você está orando, seja de perto ou de longe. Então, dê graças a Deus por essa vida, porque ela já serve ao Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Tá? A outra coisa que nós temos que fazer é pedir para Deus que Deus ajude essa pessoa por qual nós estamos orando, que essa pessoa compreenda o que Deus quer que ela faça. Por exemplo, você conhece uma pessoa que se converteu a Jesus, está vivendo para Jesus, mas que ainda não achou o que ela deve fazer na obra do Senhor, ela não achou ainda o seu lugar na obra do Senhor. Ela não sabe se é para ela fazer alguma coisa na igreja, se é para ela só ouvir, para ela só orar, se é para ela cantar, se é para ela pregar. Então, primeiro dá graças por essa vida. E depois peça a Deus que ajude essa pessoa a compreender o que Deus quer que essa pessoa faça, né? E aí Paulo escreveu também em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Que diz assim, ó. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. Amém? Pleno conhecimento, quer dizer, saber o que Deus quer da pessoa, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então esses são passos, né? Passos que Deus nos ensina e usou o apóstolo Paulo para nos falar isso. Agora eu quero que você só veja o finalzinho ali, ó,
porque pedir para que Deus ajude eles a compreender o que Deus quer que eles façam. Então vai até a sua vontade. Então vamos ler de novo. Eu li o versículo inteiro para você entender e agora vamos entender isso aqui. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Quer dizer, da vontade de quem? De Deus. Então, pedir para Deus dar compreensão para essa pessoa que nós estamos orando, para que ela saiba, né, qual é a vontade de Deus. E daí no finalzinho ali diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui já é outro passo da oração. Por quê? Porque no mesmo Colossenses 1:9, então, nós dividimos esse versículo, porque no finalzinho do versículo diz que nós devemos que pedir para Deus que Deus dê para essa pessoa um profundo conhecimento espiritual em toda a sabedoria. Ficou entendido isso, irmãos? Então aqui, primeira coisa, ser grato pela vida da pessoa que nós estamos orando. Segunda coisa, pedir para que Deus ajude eles a compreender, que é o Colossenses 1:9, até a palavra vontade. E daí, a terceira coisa, como devemos orar, é pedir que Deus lhes dê um profundo conhecimento espiritual. Finalzinho do versículo 9. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, em um único versículo, às vezes Paulo dá mais de uma informação. Ficou entendido isso? Amém? Então, aqui já foram 3 coisas, né? Que nós devemos pedir por quem nós estamos orando. Mas tem mais. No versículo 10, diz assim, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que é isso? Nós devemos orar para que essa pessoa que nós estamos representando diante de Deus, que nós estamos pedindo por ela, que Deus ajude essa pessoa a viver para Deus. Estão vendo, irmãos, como não é só você e eu chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, abençoe aquela pessoa. Não, mas espera aí, abençoar é muito extenso. Daí Deus pode dizer, mas você quer que eu abençoe em que sentido? Então, daí aqui Paulo dá as maneiras de nós pedirmos. Então, pedir, primeiro agradecer pela pessoa, depois pedir que Deus ajude essa pessoa a compreender o que Ele quer que essa pessoa faça, depois lhe dê um conhecimento espiritual, e depois, então, que Deus ajude essa pessoa a viver para Ele. Porque tem muita gente, né, irmãos, que vem para a igreja, se diz cristão, mas não sabe ainda o que fazer, não sabe ainda como viver, não tem todo o entendimento. Então, além de orar, nós temos que orientar. Orientar como? Através da palavra, sempre através da palavra. Né? Então, quando eu falo alguma coisa aqui em cima, de repente que a pessoa diz assim, isso foi para mim, a pastora falou para mim, mas não fui eu que falei, é a Bíblia que está falando. Amém? Então, se a Bíblia falou, quem está pregando a palavra de Deus tem que falar para orientar aqueles que estão começando, para orientar aqueles que de repente já estão há muito tempo na igreja, mas têm dúvidas de como viver o dia a dia. Então, olha só, pedir para que Deus ajude essa pessoa por quem nós estamos orando a viver para Ele. A ter o entendimento de que não pode mais ser do mundo, não pode mais fazer as coisas do mundo. Tem que viver para Deus. Então, orar nesse sentido. Né? Amém? Amém? Aí, no mesmo Colossenses 1:10, pedir para que Deus lhe dê maior conhecimento de si mesmo. Vamos ler de novo o 10.
a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aqui a mesma coisa. Paulo reparte, podemos dizer assim, esse versículo em duas orientações. Então o primeiro, que Deus ajude essa pessoa a viver para Ele. Ou seja, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E daí, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então já é um outro assunto. Quer dizer, pedir para Deus ajudar a pessoa e pedir que a pessoa cresça em conhecimento para servir melhor a Deus. Então, olha só os passos que nós temos que fazer numa oração. Por isso que, às vezes, né, a oração não é uma oração de 5 minutos. É claro que Deus ouve a tua oração de 5 minutos. Se você tem, né, um período limitado ali na tua oração, não deixe de orar por ser 5 minutos ou 1 minuto. Fale com Deus a mesma coisa. Mas quando você for orar por alguém, essa oração vai se estender muito. Porque você tem que pôr os passos, o que você quer que Deus faça naquela vida. E daí a oração fica mais comprida. Entendido, irmãos? Amém? Então, agora tem também 1:11. No versículo 11, diz assim, ó. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Eu gosto mais da minha versão, que diz assim, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Até aqui vai essa parte aqui da oração. Ó, pedindo que Deus lhes dê força para perseverar. Então, quando você for orar por um outro irmão, por uma pessoa que estando perto ou longe, mas que já conhece a Jesus, peça para Deus ajudar essa pessoa a perseverar na fé. Amém? Quer dizer, para essa pessoa não desistir. Por mais luta que enfrente, por mais luta que venha, peça para Deus dar força para essa pessoa. Para quê? Para que ele não desanime, para que ela não desanime. Então, como diz aqui, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Força, perseverança, é ficar firme com Jesus. Aí o outro pedido também, que é o finalzinho desse versículo, que diz longanimidade com alegria. Esse aqui, então, já é pedir que Deus lhe encha de alegria, junto com a força. Que junto com aquela força, ele também tenha a alegria. Que não sirva a Deus por obrigação. Que não diga assim, eu vou continuar na presença de Deus, porque senão eu vou para o inferno. Mas eu não queria fazer tal coisa, não queria fazer outra coisa. Não. Peça para que essa pessoa tenha força e também alegria de servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor com tristeza não existe. Então nós temos que servir com alegria. Amém? Então, isso tudo que, olha só, tudo isso que nós pedimos para os outros, serve para nós também. Então, pedir que Deus ajude essa pessoa a ter força, né? E também que Ele faça isso com alegria e gratidão. Amém? Agora tem, então, isso aqui, ó, orientação que Paulo nos deu para como orar por uma pessoa que já é cristão, que já é salva, né? Mas daí você diz assim, mas pastora, como que eu vou orar usando esses tópicos aqui, esses pedidos aqui, por alguém que ainda não conhece Jesus? Não dá, né? Não tem como. Não dá, porque se a pessoa ainda não conhece a Jesus, ele não vai pedir ajuda de Deus, ele não vai pedir força, ele não vai pedir sabedoria.
Então, primeiro tem que ganhar essa pessoa para Jesus, para depois orar nesse sentido. Ficou esclarecido isso? Amém? Agora, então, como orar por um não salvo? Como que nós temos que orar, então, por um não salvo? Ou seja, por uma pessoa que está longe de Deus, que está longe muitas vezes da tua presença, que está longe muitas vezes, que mora longe, mora em outra cidade, que não serve a Jesus, e também por aqueles que estão perto, mas que não são salvos. Então a oração para você fazer por um salvo é de uma maneira. A oração para você fazer por um que ainda não é salvo, que ainda não encontrou Jesus, é de outra maneira. Amém, irmãos? Então vamos entender agora qual é essa maneira. Por um não salvo, então. Primeiro vamos ler 1 Timóteo 2:1, para ver o que a Bíblia diz a respeito de nós orarmos pelos outros. 1 Timóteo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, aqui, quando diz por todos os homens, está dizendo por cada ser humano, por cada pessoa, homem ou mulher. Então, não importa se conhecemos, se não conhecemos, não importa se já é salvo ou se não é salvo, temos que orar por todos. Amém? Agora, então, vamos ver os passos de como orar para essa pessoa que ainda não é salva. Primeira coisa, meus amados, porque nós sabemos que para ganhar alguém para Jesus não é muito fácil, né? É uma luta. Você fala, você ora, você conversa, você procura a pessoa. Mas não é muito fácil. Por quê? Porque nós temos que orar pedindo para Deus fazer algumas coisas primeiro no coração dessas pessoas, para que depois elas possam ter o entendimento de ouvir o nosso convite. Tá bom? Então vamos conhecer essas coisas aqui então. A primeira coisa, ore para que Deus tire o coração de pedra dessa pessoa e dê um coração de carne. Que esse coração esteja pronto para ouvir a Deus. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela tem um coração de pedra. Por melhor pessoa que ela seja, pode ser uma pessoa boa, de bom caráter, que faça boas obras, mas o coração dela é endurecido para o mundo espiritual. Então, o coração sendo endurecido para o mundo espiritual, nós temos que primeiro pedir para que Deus faça essa mudança no coração, vá preparando, vá amolecendo esse coração, para que quando a gente chegar até essa pessoa para falar, o coração dela já esteja quebrantado para ouvir o que nós falamos. Porque a água não entra dentro da pedra, né? A não ser que tenha um furinho ali na pedra. Mas se a pedra está inteira, está compacta ali, a água passa por cima. É verdade ou não é? Não entra na pedra. Então é assim, a palavra de Deus é água viva, Jesus é água viva. Você vai falar, vai dar essa água para a pessoa, vai bater em cima desse coração de pedra e não vai acontecer nada. Então, que o Espírito Santo já esteja agindo na vida dessa pessoa, nem que seja um buraquinho pequenininho que faça nessa pedra, mas daí a água que você der com as tuas palavras vai penetrar nesse coração de pedra. Então, já é um começo. Então, a primeira coisa, antes de você ir pregar para alguém que ainda não conhece Jesus, faça essa oração. Peça para Deus, comece a orar já antes por essa pessoa. Se você conhece alguém, né, assim, com o coração endurecido, que não quer ouvir, não quer saber do Evangelho, não gosta de ouvir falar de Deus, que diz que detesta a igreja, que detesta a crente, vá orando para que Deus comece a agir nesse coração, para que a hora que você for falar, nem que seja um buraquinho pequenininho que Deus já tenha feito nesse coração de pedra, a água vai entrar. E quando a água entrar, Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne.
e aí a pessoa se converte. Amém? Então não é só chegar e falar, irmãos. Nós temos que ter uma retaguarda, nós temos que ter uma provisão, vamos dizer assim, uma arma. É claro que a nossa arma é o sangue de Jesus, mas eu digo, nós temos que saber lutar nessa guerra espiritual. Então, se o coração está endurecido, a água vai bater e vai passar, não vai entrar. Então, para que Deus comece a quebrar esse coração de pedra. Ficou entendido isso? Amém? Aonde que está escrito isso? Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Viu como é diferente orar por um salvo e orar ainda por um não salvo? 11, 19. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, na carne, a carne é mole, né? Aqui não estou falando de carne e pecado, mas eu estou falando de ser submisso a Deus, de se quebrantar diante de Deus. A pedra não se quebranta, mas a carne se quebranta. Então essa é uma oração, né, que nós temos que fazer antes de ir falar com alguém. Pastora, mas se eu encontro alguém na rua, eu não tive tempo de orar por ela. Aqui, em espírito, antes de você falar qualquer coisa, Senhor, age nesse coração, quebra esse coração de pedra, e que tudo que eu falar, seja o Senhor falando e entrando nesse coração. Então não é que você vai ter que fazer uma cerimônia toda para chegar lá na pessoa. Não, às vezes você nem sabe que vai encontrar a pessoa. Encontrou? Antes de falar qualquer coisa, Espírito Santo me oriente, me diga o que falar, me diga o que fazer. Amém? Então, a primeira maneira, né, de orar por um não salvo. A outra maneira é orar para que eles venham a Cristo para poder serem salvos. Como assim? Que eles venham, que eles sintam vontade de vir a Cristo. Então Deus já trocou o coração, agora o coração já está de carne, já está amolecido, que eles agora tenham a disposição de vir para Jesus. Porque Jesus começa a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas daí a pessoa tem que dar uma resposta ao convite de Deus. Então Deus quer todos, mas a pessoa tem que dizer se quer ou não. Então que essa pessoa que você já falou, venha para Jesus, que essa pessoa tenha disposição, vontade de vir para Jesus para ser salvo. Mateus 11, do 28 ao 30. Todo mundo conhece esses versículos aqui. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está convidando. Depois que você lançou a palavra, que o Espírito Santo abriu um buraquinho naquele coração para te escutar, aí Jesus faz esse convite para a pessoa vir. Venham todos os que estão cansados. E daí, quem que não está cansado hoje em dia? Né? Não estou falando de cansaço físico, mas estou falando de cansaço da maneira de viver, que o mundo está difícil. Então daí Jesus convida, mas a pessoa tem que querer dar a resposta positiva para vir para Jesus. Então, com essa resposta positiva, daí ele tem a oportunidade de aceitar Jesus. Mas vamos orar então para que ele queira vir, para que ela queira vir para Jesus. O convite foi feito, você lançou a palavra, Jesus está dizendo, vinde a mim. Então vamos orar para que ele ou ela queiram vir para Jesus. Ficou entendido? Amém? Terceira coisa. Temos que pedir para que Deus abra o coração, para ouvirem e crerem no Evangelho. Deus já mudou o coração, né? Já está agindo. Não que Deus vai, tudo num instantinho ali a pessoa mudou. Não, é aos poucos. Deus vai agindo, Deus vai transformando aquele coração. E daí essa pessoa então
abre o coração para o Evangelho. Abrir o coração é se entregar por completo. Então, entregar o coração para Jesus. Então, vamos orar para que essa pessoa que nós estamos falando, né, de Jesus, possa abrir o coração e vir para o Senhor e crer no Evangelho. Crer no Evangelho, que o Evangelho é boas novas. Então, quando nós chegamos para uma pessoa e mostramos para ela o Evangelho verdadeiro, mostramos o Evangelho que é Cristo que salva, então ela receba isso com amor, com gratidão, com força e se converta. Como assim abrir o coração? Tem isso na Bíblia, pastora? Tem. Quer ver? Veja Atos 16, 14. Atos 16, 14. (16, 14). E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o coração de Lídia já tinha sido amolecido, ela já temia a Deus. E aí quando Paulo foi falar para ela a respeito do Evangelho, Deus lhe abriu o coração para ela entender o que Paulo estava falando e aceitar. Então é abrir o coração. Por que às vezes a gente ora, né? Abra teu coração, deixe Deus agir. É porque se nós não der espaço no nosso coração, Deus não força a entrada. Quem força a entrada no nosso coração é o diabo, porque é mal educado. Mas Jesus é educado. Então ele não vai forçar a entrada no coração de ninguém. Então nós temos que dizer, Senhor, eu convido o Senhor para morar no meu coração. Aí sim o Senhor vai entrar e fazer morada. E vai nos ajudar a entender o Evangelho, como ele ajudou Lídia. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quer dizer, ela aceitou e começou a praticar. Amém, meus amados? Amém? Então, vamos continuar. Eu estou falando rápido porque eu quero falar tudo, né? Não estou cansando vocês, né? Não? Então tá bom. Outra coisa, orar para que Deus os liberte da escravidão do pecado, porque eles são escravos do pecado. Então veja só, às vezes você diz, dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e enfiar lá a verdade para mudar, mas não adianta, não é pela nossa força, nem por violência, é pelo Espírito Santo. Mas eles, nem que nós abríssemos a cabeça e enfiasse a Bíblia lá dentro para eles não iam entender. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. Ainda estão escravos do pecado. Então são escravos. Não vão mudar de repente. Tem que ter oração. Tem que ter oração, tem que ter palavra, tem que ter calma, tem que ter entendimento. Tem que ter vontade de ajudar a pessoa. Porque senão a pessoa não vai conseguir. Romanos 6, 17 e 18. Não é fácil para alguém aceitar a Jesus, porque eles ainda são escravos do pecado. Então primeiro tem que tirar da escravidão do pecado, aí eles aceitam. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Então veja só, ninguém pode servir a Deus e ser escravo do pecado. Enquanto está escravo do pecado, não vai ter entendimento para servir a Deus. E todos nós éramos assim, porque está sendo falado ali, todos, né, embora tendo sido servos do pecado, todos nós éramos, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Então, esse libertos do pecado é quando a pessoa já abriu o coração, já teve um entendimento para poder abandonar o pecado. Quando a pessoa abandona o pecado, então é livre daquelas correntes que prendiam ela ou ele, né? Então é isso que nós devemos orar também pelas pessoas ainda não salvas. Pedir para Deus libertar eles da escravidão do pecado. Outro detalhe. Orar para que Deus remova a cegueira que o diabo coloca neles. Veja só, irmãos, todas as pessoas que nesse momento ainda estão no mundo, ainda estão longe do Senhor, infelizmente, né, estão longe do Senhor, todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, elas estão cegas. Não cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. Então eles não entendem o que a gente fala, eles não enxergam o que a gente fala. A Bíblia para eles é um livro muito esquisito, muito estranho. Para nós não, por quê? Porque nós já fomos libertos da cegueira do diabo, mas eles ainda não. Então para eles é muito difícil, e por isso que eles dizem, vocês só querem saber de Bíblia de Jesus, de Bíblia de Jesus. Eles estão cegos, que nem eu falei antes, pode ter pessoa muito boa, que tem um bom caráter, que faz coisas boas, mas que está cega pelo pecado, está cega pelo diabo, então vai continuar fazendo isso e não vai aceitar Jesus, porque está cego, não está enxergando o caminho que tem que seguir. Então, quando nós oramos, quando você for falar com alguém, é claro, se você está orando por alguém, vai orando nesses passos. Se você enxerga uma pessoa de repente, pede a direção do Espírito Santo, Senhor, me ajude, né? Então, o versículo aqui, para mostrar como o diabo cega as pessoas, né, que estão longe de Jesus, 2 Coríntios 4:4. 4:4. Nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo cegou as pessoas, eles são cegos espiritualmente, eles não enxergam as coisas, eles não entendem por que a vida é assim, por que o mundo é assim, por que tem que aceitar Jesus, por que tem que entregar sua vida para o Senhor, por que tem que se batizar, por que tem que mudar de vida, porque eles estão cegos. Mas a partir do momento que nós começarmos a orar para que Deus lhes dê visão espiritual, os olhos deles vão se abrir. E aí então a gente pode falar mais abertamente do Senhor Jesus para essas pessoas. Amém? Outra coisa. Orar para que Deus lhes conceda o arrependimento, pois não conseguem se arrepender sem a graça capacitadora de Deus. E orar para que conheçam a verdade e sejam sensatos, livrando-se dos laços do diabo. Então, o que significa isso? A pessoa está cega espiritualmente e que ela precisa começar a enxergar, né? Que oremos para que Deus dê visão para eles consigam se arrepender dos pecados. Porque se a pessoa não tiver uma visão espiritual, ela vai dizer, eu não tenho pecado, eu não matei ninguém, eu não roubei. Mas isso não é o suficiente. Então, temos que orar para que eles consigam se arrepender. E quando uma pessoa consegue se arrepender, aí é claro que a vida dela muda por inteiro. Porque ela reconhece que é pecador. Ela reconhece que sem Jesus não é nada. Então, você está evangelizando alguém, você está falando de Jesus para alguém, vá orando nesses passos aqui. Vá orando dessa forma, para que Deus conceda o arrependimento para essa pessoa. Porque se ela não se arrepender, ela não vai se aproximar de Deus. E ninguém consegue se arrepender se não for pela graça do Senhor. Então Deus inicia a obra, a pessoa tem que dar a resposta. Como eu já falei, Deus convida, a pessoa tem que dar a resposta se quer ou não. E esse querer, então, vem pelo arrependimento. Reconhecer que é pecador. Amém?
2 Timóteo 2, 25 e 26. Estou quase terminando já, irmãos. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Então, uma coisa se une à outra. A salvação são passos, né, que tem que acontecer na vida, no coração, na alma da pessoa. Então, nós temos que orar para que essas pessoas se arrependam, que enxerguem a verdade e fiquem livres, né, como diz ali, dos laços do diabo. Outra coisa, a última agora da forma que nós devemos orar pelos não salvos. Ore para que eles encontrem verdadeiros cristãos para lhes ensinar a palavra. E esse alguém pode ser você, pode ser eu. Então nunca vamos fugir de falar de Jesus para alguém. Orar para que eles encontrem verdadeiros cristãos. Por exemplo, se você está longe, de repente tem uma pessoa que mora, sei lá na Austrália, mas que você conhece. Senhor, coloque pessoas verdadeiras, cristãos verdadeiros no caminho dessa pessoa, para que eles possam evangelizá-lo, para que eles possam falar do Senhor, para que essa pessoa se converta e seja salva. Então, orar para que Deus coloque pessoas no caminho dessas, para que possam ouvir a palavra. Agora, se são pessoas próximas a nós, aí é conosco mesmo a função, né? Então, daí é para a gente mesmo. Então, por isso que nós nunca devemos nos negar a falar de Jesus para ninguém. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, uma pessoa não pode se converter a Cristo se não ouvir falar de Cristo. Então, que Deus coloque pessoas verdadeiramente cristãos no caminho dessas vidas que nós estamos orando, para que preguem para elas. E se for nós, pastora, se for nós, vamos pregar. Né? Porque às vezes a gente diz, Senhor, coloque uma pessoa lá para pregar para essa palavra, a palavra para essa pessoa. Mas e se Deus está dizendo, é você? Né? Então tem que ser a gente mesmo. Então nunca vamos nos negar disso. Olha só, como ouvirão se não há quem pregue? Então vamos pregar, vamos falar de Jesus. Pode ser alguém que você nunca viu, pode ser alguém conhecido, pode ser alguém que você vê todo dia. Amém, fale. Fale de Jesus. Porque se não falar, ninguém vai acreditar. Amém? Agora então, vou falar rapidamente aqui. Vocês perceberam que eu já estou mais rápida na mensagem, né? Os outros dias eu falo mais calma, hoje eu estou... Porque é comprida a mensagem. Mas vai dar tempo, e vai sobrar tempo ainda. Então aqui, ó, agora eu vou falar como nós devemos orar por nós mesmos. Como que você deve orar por você mesmo. Ó, primeira coisa, ore por oportunidades para você ministrar, para você falar aos incrédulos. Então aqui eu não estou dizendo para você orar por você pedindo bênção. Não, estou dizendo como que você vai ganhar alguém para Jesus. Então, como você deve orar para você mesmo. Então, se eu quero ganhar alguém para Jesus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa, me dê a oportunidade de falar do Senhor para essa pessoa. Pedir oportunidade. Agora, quando vem a oportunidade, que nós não deixemos passar essa oportunidade. E se você pedir oportunidade, Deus vai te dar. Aí você diz, mas pastora...
eu não sei como falar, eu me envergonhei. Não que você se envergonhou de Jesus, você se envergonhou de falar, né? Então logo vem uma outra coisa aqui para completar isso. Mas assim, ó, peça oportunidade. Peça oportunidade. De repente você está na rua, cumprimenta alguém, é uma oportunidade, fale. Fale, você entra numa loja, fale. Qualquer lugar que você estiver, no supermercado, encontrou alguém, fale de Jesus. Você não precisa dizer para essa pessoa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Assim ela nem vai querer mesmo, né? Mas demonstre que você tem Jesus. Use uma palavra que fale em Jesus. De repente, ai, que bom te ver, como é que você está? Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, que Jesus te encha de paz. Como é que está a tua vida? Se a pessoa vir já dizendo, eu não estou bem, estou com um problema, aí é a oportunidade para você falar de Jesus. Então peça por oportunidade. Seja da família, seja do trabalho, seja colega, seja, sei lá, qualquer um que você nunca viu. Fale alguma coisa a respeito de Jesus, para você não perder a oportunidade. E hoje em dia, você encontra uma pessoa na rua, sei lá, na loja, no supermercado, qualquer coisa, quando a gente diz, como é que você está? Não estou indo muito bem, não. Então é a oportunidade. É a oportunidade. Né? É diferente de nós conversar entre irmãos e dizer, estou com um certo problema. Não, lá é pessoas diferentes. Então é a oportunidade de você falar de Jesus. A pessoa diz, não estou bem, estou com dificuldade, estou desempregado. Mas Jesus vai mudar a tua vida se você crer. Procure uma igreja evangélica, se aproxime de Deus, que Deus vai se aproximar de você. Então é essas coisas que a gente deve falar. Tá bom, irmãos? Amém? Mateus 5,16. Então ore por oportunidades. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, você pode nem precisar abrir a boca. Se a pessoa só olhar para você e ela vê em você uma coisa diferente, ela vai ver que você é de Deus. Ela mesma vai dizer, tem uma coisa diferente nessa pessoa. O que será que é? E daí, então, é uma oportunidade de você falar. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, é a oportunidade que eu tenho, porque eu vou estar mostrando Jesus que vive em mim para aquela pessoa que ainda não tem Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas vão dizer, mas graças a Deus por essa pessoa, que bom, falei com ela, encontrei ela, olha que coisa boa, depois que tive essa conversa melhorei. As pessoas fazem isso. Sabe por quê? Porque não é nós, é Jesus em nós. Nós não fazemos nada, mas é Jesus quem faz através de nós. Então ore por oportunidades, para que você possa ministrar, falar, pregar, como você queira chamar, para os incrédulos. Outra coisa que você deve orar por você mesma, né? Eu digo nós, mas estou me referindo a você. Então, ore por eles com fé e persistência. Não desista quando não está vendo resultados, porque Deus está agindo. Então você está orando por alguém, e de repente você diz assim, acho que eu não vou mais orar para essa pessoa. Não tem jeito, não. Nem Deus quer essa pessoa. Às vezes as pessoas falam essa bobagem. Mas não, você não deve desistir. Então peça para Deus te dar força. Lembra que nós falamos de força ali para os outros irmãos, para não desistirem? Para nós a mesma coisa. Nós não podemos desistir. Então quando você está pregando para alguém e a pessoa está demorando a mudar, não desista. Continue pedindo para que Deus te fortaleça, que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê unção, para que você possa ver o resultado que Deus está fazendo nessa vida. E você pode ter certeza que, de repente, você não está enxergando mudança nenhuma na pessoa, mas Deus já está agindo ali. Deus já está agindo. Então, não desista. Colossenses 4:2.
Não desista de pedir por essa pessoa que você está orando. Nem que você não esteja vendo o resultado. Mas Deus já está agindo. 4:2. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Então ore, não desista de orar. Mas eu não estou vendo resultado nenhum, parece que Deus não ouve a minha oração. Ouve sim, continue orando. Que vai chegar o momento que Ele vai tirar o coração de pedra daquela pessoa e colocar o coração de carne. Ou então Ele vai fazer um furinho naquela pedra para que a água entre. Deus está agindo. Não desista de orar pelos outros. E também tem, né, não precisa pôr essa, mas só vou citar. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, fala do pedido daquela mulher para o juiz, que o juiz era mau, mas a mulher não desistiu de pedir e insistir para que ele defendesse a causa dela. E de tanto ela pedir, o juiz aceitou julgar a causa dela. E daí Jesus disse assim: se o juiz que era mau, né, atendeu, imagine o vosso Pai se não vai atender a vossa oração. Então nós devemos continuar orando. Ore, não desista. Não desista, porque o Senhor está agindo. Amém? Outra coisa que você deve orar por você mesmo. Ore para Deus te dar amor pelas almas. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Domingo eu falei aqui na mensagem que por mais que você faça boas obras ou, né, o que você fizer, se você não tiver amor, não adianta. Então tem que ter amor. Amor pelas almas. Sabe, a alma que tem dentro de você, que você quer que ela vá para o céu, também tem uma igual à tua dentro da vida da outra pessoa. Então tem amor por aquela alma também. Você não precisa ficar ali, né, agradando, bajulando, não é isso. Amor, muitas vezes, é falar duro, é falar com repreensão para aquela pessoa mudar. Então, ame as almas. Peça para Deus te dar um coração cheio de amor. Peça para Deus colocar no teu coração o amor de Jesus. Eu falei isso aqui domingo. Ore assim, ó. Senhor, me ajude a ter um amor parecido com o de Jesus. Porque igual nós não vamos ter, né? Mas podemos ter parecido. Podemos ser iguais a Ele no seu sentido enquanto Ele estava aqui fisicamente. Agora, divinamente, não, daí é só Ele. Mas Ele quer nos dar esse amor. Porque é através do amor que nós sentirmos pelas outras almas é que nós vamos ser salvos também. Se você não ama, o teu próximo que você vê, como que você diz que vai amar a Deus que você não vê? Então daí não é salvo. Se não tiver amor no coração, não tem salvação. Por quê? Porque Deus é amor. O sangue de Jesus é amor líquido. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. O sangue de Jesus é amor líquido. Cada vez que saiu o sangue jorrando ou pingando do corpo de Jesus, lá no seu sacrifício, na cruz, era amor líquido escorrendo por nós. Então, se você não ama os outros, você não é de Jesus, porque Jesus ama infinitamente. Amém? Então ore para Deus te ajudar a amar as almas. Esse nós não lemos ainda, né? Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração, Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, o que é isso, meus amados? Por Israel aqui, nós podemos dizer pelo povo de Deus. Aqui foi falado diretamente para a nação de Israel, mas
para nós também. Nós também somos povo de Deus. Então, olha só, e a minha súplica a Deus por Israel, ou podemos dizer por tal pessoa, é para a sua salvação. Então, ame a alma. Quando você ama a alma, você vai orar para que essa pessoa seja salva. Se você não ama, você não está nem aí. Se vire. Né? E não é assim. Então, ame as almas. E a última coisa, então, agora sim completando aquele lá da oportunidade, ore por ousadia para falar do Evangelho, para falar de Jesus. Então, primeiro nós oramos por oportunidade. Aí, de repente, você diz assim, mas eu não sei o que falar. Eu fico com vergonha. Não que você se envergonhe de Jesus, mas você está se envergonhando porque você não sabe falar. Mas então aí entra isso aqui, ó. Ore por ousadia para falar do Evangelho. O que é ousadia? Você ter coragem. É você ter força, é você falar sem ficar com medo, sem ficar com vergonha. É você ficar falando dirigido pelo Espírito Santo. Então fale. E olha só, ore para Deus te dar a palavra certa, no momento certo. Ousadia no falar. Amém? Ousadia no falar, para falar do Evangelho, para falar que só Jesus salva, para falar que Jesus está voltando, para falar que Jesus é bom, para falar... Irmãos, não tenha medo. A única coisa que podem fazer com você é dizer não quero. Mas o não você já tem quando vai falar com a pessoa. Então, você tem a chance de ter o sim da pessoa. Né? Então, fale. Aí, se ela recusar, aí é ela com Deus. Mas a tua parte você fez. Amém? Bem entendido isso, meus amados? Então, vamos falar, vamos pregar. E então ficou, né? A forma como devemos orar pelos cristãos, a forma como devemos orar pelos não cristãos e como devemos orar por nós mesmos. Agora, que isso aqui não se torne uma... Como é que eu vou dizer para você? Um ritual. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Não, isso vem espontâneo do teu coração. Você sabe os passos, o motivo que tem que orar. Mas não que você vá seguir essas regras. Primeiro eu tenho que orar por isso, depois aquilo. Não, seja espontâneo diante de Deus. E você vai acabar seguindo todos esses passos aqui. Leia bastante o primeiro capítulo aqui de Colossenses, até o versículo 12... que você vai entender direitinho tudo que o Paulo falou aqui, e daí você não vai fazer assim, seguindo uma regra, fazendo uma reza. Não, você vai entender o que você tem que orar, e você vai orar naturalmente. Tá bom, meus amados? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Eu não dei o versículo? Perdão, eu esqueci. Por ousadia, Efésios, é verdade, eu não tinha falado. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Efésios 6. Vamos ler. Obrigado por avisar, eu tinha esquecido de ler. Efésios 6, 18 e 19. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, olha só. Pedir para que o Senhor fale por nós, para que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, quer dizer o quê? Fale, Deus vai te dar sabedoria. Tem um outro versículo também que a Bíblia diz que quando nós estivermos na presença das autoridades, de reis, né, que a Bíblia usa essa linguagem, quer dizer, quando nós estivermos na presença de alguém e que nós precisarmos dar testemunho de Jesus,
Não é para nós nos preocuparmos com o que falar. O Espírito Santo vai pôr na nossa boca o que falar. Amém? Então peça isso para Deus. Senhor, me dê oportunidade para pregar para os que não são salvos. Mas me dê também a palavra certa. Que eu não fique com medo, que eu não fique com vergonha. Que o Senhor fale. Eu dou a minha boca para o Senhor falar o que o Senhor quiser. Lá em Jeremias capítulo 1, Deus falou para Jeremias: colocarei a minha palavra na tua boca. Então, vamos pedir para o Senhor para colocar a palavra dele na nossa boca. Amém? Graças a Deus.